Oi gente, tudo bem com vocês? Me chamo Jaqueline, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vim falar sobre um tema importantíssimo atualmente, que é controle. Você se considera uma pessoa controladora ou controlador? Já esteve em uma relação assim, seja ela qual for? Como que você se sentia? Falar como você pode resolver essa situação, se caso se encaixar, quais são as características, como resolver, Jaque? Me explica isso. Bem, primeiro eu vou começar pelas características principais, certo? A primeira característica de uma pessoa controladora é impor opiniões, sempre impor a sua opinião, sempre falar, sempre querer ter esse destaque, deixando o outro de lado e falando o que acha certo, o que deve ser. O segundo ponto, gente, é colocar o outro em prioridade. Eu sempre coloco a outra em primeiro lugar, depois venho eu, depois os meus problemas, depois as minhas questões. Não me preocupo com isso, mas eu sempre estou tentando ter o controle da situação, daquela outra pessoa também, então da situação, da outra pessoa, do meu ambiente também. Então essa é a segunda característica, eu coloco o outro em primeiro lugar, deixo as minhas questões de lado, deixo as minhas necessidades de lado, não são importantes e eu vou focar mais no outro, em controlar o outro. Terceira característica muito importante, eu assumo todas as minhas responsabilidades e também as responsabilidades do outro. Responsabilidade que não é minha. Eu vou pensar em uma situação aqui pra vocês entenderem melhor. Eu tô num relacionamento. Eu faço um combinado com essa pessoa, o meu parceiro. Falo pra ele, olha, eu vou lavar a louça, mas você vai passar um pano aqui na casa. Sei lá, pode ser isso também. Então tudo bem. Só que a outra pessoa não faz no tempo que eu quero. A outra pessoa demora pra fazer, no caso. Faz tudo mal feito, não é do meu jeito. Então eu me irrito, eu falo que não precisa fazer, eu vou lá e faço. A outra pessoa fica, já fez, tá tudo certo. Fez pra mim, então não pedi, não fui eu que pedi pra fazer. É bem assim. Eu tô falando de relacionamentos amorosos, que é o que mais é presente, mas também entra em familiares, entra em relação de amizade mesmo, entra em relação à vida profissional daquela pessoa. Então aquela pessoa pega tudo pra si e fala, não, eu resolvo, eu dou um jeito, eu faço tudo sozinha, não precisa se preocupar. É assim. Por que isso acontece? Tá, já que você falou das características, agora explica o porquê isso acontece. Falta de confiança, nível de merecimento baixo, como assim? A pessoa não se sente merecida de ser amada, é um deles, por quem ela é, só por ser. Então ela sempre tem que provar pra si e mostrar pro outro que ela é melhor e que ela é suficiente, que ela consegue dar conta. Inseguranças, seja elas várias. Medo de ser abandonada também. Provavelmente o histórico familiar dessa pessoa, o ambiente que ela cresceu não foi muito positivo. Se a pessoa tem essas características, significa que as emoções, as necessidades emocionais delas não foram atendidas quando criança. Então ela foi muito criticada, muito julgada, não tinha espaço e liberdade para se expressar da maneira que queria, ficava muito tempo sozinha ou sozinho, rejeição por figuras importantes na vida. E a pessoa que ela é rejeitada, ela acha que a culpa é dela. Presta atenção, a pessoa que rejeita a outra, por que ela rejeitaria a outra? Não é legal você receber amor, não é legal você dar amor pro outro. Olha que troca linda, que troca linda. Então por quê? Por que isso acontece? E quando a gente cresce, a gente vai analisando que isso se trata muito mais sobre o outro do que si.
Só que chega a um ponto que demora pra gente perceber isso. Então, achamos que a culpa é nossa e a gente pega essa responsabilidade e a partir disso a gente vai querendo se moldar o tempo todo para atingir, para ter um pouco de aprovação, para ter um pouco de amor, de afeto, de aconchego, sabe? E essa pessoa, provavelmente, ela cresce num lar ou muito protetor ou muito autoritário. E isso vai para as relações amorosas. Então, a pessoa que tem uma falta de merecimento, ela se relaciona com pessoas que não valorizam ela, justamente porque ela não enxerga esse valor. E várias outras relações abusivas e tóxicas podem aparecer nesse meio, no meio do caminho. Eu vou colocar um esquema para ilustrar para vocês, para ficar bem nítido como que funciona as relações triangulares. Eu acredito que seja muito importante enfatizar isso e mostrar. O Salvador, ele fica encarregado de salvar tudo. Salvador já fala o nome ali, já por si só, já tem o seu próprio significado. Do outro lado, temos o problema. Nessa relação sempre tem que ter um problema. Sempre, sempre, sempre. E do outro lado, a gente tem a vítima. Então, como funciona? Toda vez que nessa relação tiver o problema, e esse problema não vem da pessoa em si, mas vem da vítima, quem tem que resolver? A vítima. Ela que tem que assumir a responsabilidade dela, resolver, e não necessariamente precisa fazer tudo sozinha. Se ela quiser um apoio ali na relação, tudo bem. Mas resolver mesmo, quem tem essa responsabilidade é a vítima. O Salvador aparece para resolver o problema. E ele vai lá e ele resolve, e ele ajeita tudo. A vítima deixou de ser vítima? Não. Ela resolveu o problema que ela tinha? Também não. Então o que acontece? O Salvador que entra nesse papel está em cima, no topo da pirâmide. A gente já consegue analisar que é uma relação desigual. Já não é igual, não é uma relação de igual para igual, os dois ali não estão junto caminhando. E sim, um quer ser melhor. E aí, por todas essas questões que eu já mencionei, falta de amor, merecimento, inseguranças, medo de ser abandonada, todas essas questões faz com que essa pessoa se torne o salvador da relação. Já a vítima, ela não tem que se preocupar com nada. Se eu tenho uma pessoa que resolve os meus problemas pra mim, ela pode até ficar aconchegada e não fazer mais nada. Só que tem um momento que a relação ela fica muito tóxica. É tudo mais sobre o outro. É tudo mais sobre aquela pessoa. A outra fica, que no caso é a vítima, fica muito deprimida para expor, para aprender, para errar. E isso é normal de qualquer ser humano. Precisamos desse espaço para aprender, para errar, para quebrar a cara, mas para levantar, para aprender com os nossos erros e evoluir. E quando se tem uma relação que é muito fechada, na qual só um quer se sentir melhor que o outro e resolver tudo pelo outro, para ter o ego ali aumentado, se torna desigual na hora. Quando eu faço isso, eu deixo eu de lado completamente. Fica essa loucura. Eu deixo de lado quem eu sou, o que eu gosto, quais são os meus hobbies. Eu esqueço completamente que eu existo e foco muito mais em controlar as coisas. Então, como que eu resolvo isso, Jaque? Como que eu faço? Quero sempre controlar o outro, quando ele vem, eu tenho até instalado o aplicativo para ver a localização dele, que é bem assim. Eu sou super controladora, Jaque. O que que eu faço? Primeira coisa, pegar toda essa energia que você canaliza no controle e vai jogar pra você. E vai ser desafiador no começo. Você não vai saber o que fazer, pra onde ir, pra onde vai. Mas é necessário reconhecer quem você é.
a sua história, as suas lutas. Todos nós temos as nossas próprias limitações, todos nós temos uma bagagem, uma história, e a qual a gente precisa lidar todos os dias, todo santo dia. Todos nós. Então você vai ter que olhar para o que aconteceu, quem você é, quais foram as lacunas que você teve na sua infância, o que te faltou, e te dar tudo isso, sem esperar do outro. É claro que, como eu falei, quando você tá numa relação, é uma troca. Não é mais um do que o outro. É uma troca igual. Vai ter que reconhecer quem você é, trabalhar o autoconhecimento, um processo que é longo, demorado, mas que ele liberta. Depois que você conseguir trabalhar isso aos pouquinhos, que é um processo, nunca acaba, porque toda hora a gente tá aprendendo, toda hora a gente tá mudando. Mas você vai ver que as coisas elas vão mudar, seus relacionamentos interpessoais vai melhorar, o relacionamento com si próprio também. Então, gente, vale a pena. Eu falei pra vocês que quando a gente recebe pouco, a gente quer se moldar e a gente quer suprir aquela necessidade de alguma forma, mesmo que a gente receba o mínimo. Então, assim, você vai ter que começar a entender que você merece ser amada por quem você é. Não precisa ser perfeita, não precisa colocar uma capa de Mulher Maravilha. Você é amado do jeito que é. E ponto. Tem que aprender a reconhecer isso. E é demorado, principalmente se você teve em vários relacionamentos abusivos, de dependência, família tóxica. Você pode se libertar e usar das suas dores para aprender. E quem sabe passar isso pra frente, sendo uma mulher mais madura, tirar um tempinho para se conectar com si, entender o que é importante para mim, o que me faz todos os dias acordar de manhã, o que me move, o que me traz alegria, quais são os momentos bons que eu tive na minha vida. Por quê? Entender o que é importante para si, para estar mais conectado, para poder fazer, se dedicar a essas coisas. Quais foram as necessidades que eu não tive muito, e a partir disso eu vou começar a me dar mais, me doar mais, me preencher mais, me permitir mais fazer coisas diferentes, seja começar a academia, vou fazer uma coisa que eu sempre tive vontade, mas eu nunca me permiti, nunca tive espaço. Vou começar a falar mais o que eu acho, o que eu penso, independentemente do que as outras pessoas vão pensar. Vou vencer esse medo, já que eu não tive muito espaço quando pequena para falar o que eu sinto. Então eu vou falar minha opinião, vou falar as minhas necessidades, vou aprender a ser vulnerável, porque é difícil. Eu tô aprendendo a ser vulnerável. Então, assim, é um aprendizado. Com o tempo as coisas vão... Aquele monstro que antes te assustava, ele vai ficando pequenininho, ele vai ficando bonitinho ali. Não vai te assustar mais. E aí vai vir outras coisas pra você ir trabalhando. E é um aprendizado pra vida toda. Nas relações que a gente tem, pra vida toda. Reconhecer o seu tempo e espaço, muito importante também. Quando você precisar ficar um tempo sozinha, quando você precisar colocar a cabeça no lugar, reconhecer esses momentos, principalmente para o outro. A pessoa que é controladora vai ter que analisar quais são os comportamentos e pensamentos que ela tem. Vai ter que se segurar. Vai ter que fazer isso. Deixar o outro também errar, mesmo que não seja do seu jeito. Mesmo que o outro faça tudo errado. Errado no jeito de falar, tá, gente? Porque assim... eu tenho um jeito de fazer, você tem o seu jeito de fazer. Por mais que a outra pessoa não faça do meu jeito propriamente, eu tenho que deixar ela fazer do jeito dela. Mesmo se ela erre, mesmo se ela tropece, dá esse espaço. E eu vou pegar toda essa energia e vou trabalhar em mim. Dividindo as responsabilidades. Ah, não fez na hora que eu queria. Ah, não fez, não quis fazer, sabe? Tá bom, uma hora ele vai fazer. Pronto. Uma hora ele vai fazer.
E eu tô aqui falando especificamente para as mulheres. E as coisas, elas vão se ajeitando. Do jeito que elas têm que se encaixar, elas vão se encaixar naturalmente. Não precisa. E aí, vai trabalhar na raiz do problema. Eu tô muito... quero mandar, eu quero falar um monte, eu quero xingar. Calma. Respira fundo. O que eu tô sentindo? O que tá queimando dentro de mim? Qual é a sensação que eu tô... Será que eu tô me sentindo uma incapacidade de fazer, não sei. E aí você sai um pouquinho, depois você volta. As coisas vão estar melhor. Tudo tem o seu devido lugar. Tá, gente? Vocês não precisam gastar a sua energia com isso. Suas energias são preciosas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que esse vídeo possa ter te ajudado, trazendo um pouco mais de luz pra sua vida. Deixa um like ou comente o que você acha. Isso pra mim é muito importante. Eu vou ver todos com muito carinho. E é isso. Beijo, tchau!